Olá, boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto em casa, onde nós podemos ter a oportunidade de louvar o Senhor, de exaltar o seu santo nome, que é acima de todo nome. Essa noite é especial, porque é uma noite onde você vai receber a palavra de Deus. Deus tem uma palavra poderosa para te falar essa noite. Você deve estar perguntando, mas você sabe qual é a palavra? Eu sei que tudo que provém da boca de Deus é poderoso. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Eu quero te convidar nessa noite a louvar ao Senhor, a cultuar junto conosco. Seja bem-vindo. Eu vou chamar a irmã Eliade para estar orando aqui para a gente. Glória a Deus. Vamos orar. Né? Vamos colocar em oração. Sempre o meu pai tem colocado em oração, né? Tem colocado os motivos de oração, que são pelas pessoas que estão em hospitais, né? Que estão internadas com Covid ou por outras doenças, né? Pelo Brasil, pela política no Brasil. Então, vamos começar a orar. Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, bendizer teu santo nome, Senhor, te engrandecer, Senhor, e colocar, meu Deus, a Sueli, Senhor Jesus, e as pessoas, Senhor, que estão no hospital, Senhor, com essa enfermidade, Senhor Jesus, que é o Covid, meu Deus, e não só com essa enfermidade, Senhor, mas as pessoas com câncer, Senhor Jesus, as pessoas, Pai, com HIV, meu Deus, ó Senhor, as pessoas, Pai, que estão tendo as doenças, Senhor, que já existiam e que quase ninguém fala mais, Senhor, pessoas que estão internadas, morrendo nos hospitais, Senhor Jesus, pessoas que não têm recebido tratamento, Senhor, nos hospitais, vem, Senhor Jesus, sobre cada um, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação, Senhor Jesus, vem sobre os lares, meu Deus, das pessoas que nos assistem hoje ou que ainda vão assistir, Pai. Oh, meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Enche, meu Deus, a cada família do Teu Espírito Santo, Pai. Vem, meu Deus, sobre, Pai, o nosso país. Meu Deus, traz paz, Senhor, à política do nosso país, meu Deus. Que haja paz, meu Deus. Que estes que se levantam, Senhor, para atrapalhar, Senhor, para destruir, Senhor, venham ser derrubados, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, Senhor, no Brasil, Senhor. Que a Tua igreja venha reagir, Senhor, de maneira eficaz, Pai. Que ela venha se levantar, Senhor, não somente em oração, Senhor, mas em posicionamento, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor. Quando nós pisamos, quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já teve uma experiência com a glória do Senhor? Ele não é a mesma pessoa. Ele não é. Eu mergulho
outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, estar diante da tua face, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, quando a sua palavra, Pai, é revelada a nós, Pai, como tem sido revelada esses dias, ó Pai. Oh, meu Deus, nós vemos, Senhor, que o Senhor é um Deus perfeito, Senhor, e nada do que o Senhor faz, meu Deus, é, Senhor, de uma maneira aleatória, Senhor, porque o Senhor quis, Pai, mas o Senhor é um Deus, Pai, um Deus maravilhoso, Senhor, um Deus ordeiro, Pai. Louvado seja o teu nome, um Deus que pensa nos seus filhos, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a nós. Nós existimos, nós que cremos no Senhor Jesus. O cristianismo existe porque o Senhor morreu por nós. Então nós nascemos ali, naquela hora do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Nasci do teu lado, rasgado, jorrou-me água, sangue por mim. O mais alto preço já pago foi por mim, foi por mim. O véu rasgou do alto a baixo, desceu ao inferno por mim, mas ressuscitou e em breve voltará
lado rasgado, jorrou água e sangue por mim. Será que nós conseguimos mensurar, né? Mensurar o que Jesus fez por nós, o preço que ele pagou? A gente não consegue. Mesmo que a gente pense, veja filmes, a gente não consegue mensurar, né, o valor, o que o Senhor fez por nós. Não conseguimos. Quando a gente, às vezes, consegue assim um pouquinho, a gente sente tanto a presença de Deus, sente tanta gratidão. Porque o Senhor fez isso por nós, é que nós agora temos a esperança da volta do Senhor e da glória do Senhor. Nós sabemos, porque o Senhor morreu na cruz por nós, nós sabemos que a nossa vida não é aqui. Esse tempo que nós passamos aqui, ele está findando. E nossa esperança está lá com o Senhor, nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele virá num piscar de olhar. Ele virá.
nós temos a esperança de continuar, nós temos a força de continuar a viver nesse mundo tão terrível. Eu passo agora a palavra para o pastor Ricel. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo nessa noite. Que você possa desfrutar aí dessa graça, que você pode... Perdão, caiu aqui. Desfrutar desta paz na sua vida, no seu coração, no seu lar. Eu, nesta noite, fui separado, designado, para que pudesse ministrar uma palavra para o teu coração. E eu estava ali em casa pensando sobre isso, orando, perguntando a Deus qual é o desejo do coração de Deus, qual é a palavra que Deus tem no seu coração, qual é, para que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos mostra a direção que nós devemos olhar. E me veio à mente, como introdução daquilo que Deus, Ele colocou no meu coração, como introdução, me veio à mente uma história que eu ouvi outro dia. Eu achei que ilustra bem o momento que a gente está vivendo, A história que eu ouvi falava sobre um outro propósito, é claro, mas me despertou a atenção porque ilustra o momento que nós estamos vivendo. Nessa história, era um rapaz que gostava muito de montar quebra-cabeças. Ele tinha como um hobby, um lazer dele, aquilo que ele gostava muito de fazer era montar quebra-cabeça. Então ele começou montando quebra-cabeça de 500 peças, 1000 peças, 2000 peças. E um dia ele viajou, para fora do país e encontrou um quebra-cabeças lá de 5.000 peças. Ele olhou para aquele quebra-cabeça, 5.000 peças, e falou: esse é o maior desafio para mim, eu quero levar, eu quero comprar. E aí ele comprou aquele quebra-cabeça e quando foi voltar para o Brasil, ele tinha ido para fora do país, quando foi voltar para o Brasil, a caixa do quebra-cabeça era muito grande. E aí ele não conseguiu despachar junto com a bagagem a caixa do quebra-cabeça, estava com a caixa na mão. E ele ia carregar consigo dentro do avião aquela caixa. Só que quando ele foi entrar com o avião com aquela caixa enorme, aquele quebra-cabeça que ele tinha comprado, que era o sonho dele montar, disseram para ele: olha, você não vai poder levar essa caixa aqui, você vai incomodar os outros passageiros, não tem um lugar para você que você possa acomodar essa caixa, a caixa é muito grande. E ele falou: tudo bem. Aí, então ele teve uma brilhante ideia. O que ele fez? Ele pegou as peças do quebra-cabeça todas, colocou dentro de um saco, juntou, amarrou o saco, pegou a caixa, jogou fora e veio embora para o Brasil com as peças todas do quebra-cabeça lá dentro do saco. E aí quando chegou aqui no Brasil, ele disse: agora eu vou começar a montar o quebra-cabeça. Só que como ele ia montar esse quebra-cabeça se ele não tinha a imagem que ele ia montar? A imagem do quebra-cabeça, ela estava na caixa. Então ele tinha aquele monte de peças, 5.000 peças, mas ele não tinha uma referência, ele não tinha uma imagem que ele pudesse olhar para que ele pudesse montar então aquele quebra-cabeça. E é interessante, que a gente consegue ilustrar mesmo os dias que nós estamos vivendo. Porque as pessoas, elas têm muitas peças,
Elas conhecem muitas passagens da Bíblia, as pessoas conhecem trechos do Evangelho, porções do Evangelho, mas muitas pessoas não sabem para onde olhar para poder encaixar tudo isso que elas têm ouvido na sua vida, aplicar na sua vida. Elas não sabem que imagem que elas querem formar ou que Deus quer formar nelas. Elas não sabem o que fazer com as informações que elas têm. Elas têm muitas informações sobre o Evangelho, mas elas não sabem aonde elas querem chegar, onde Deus quer levar elas. Eu lembrei dessa história justamente por isso, porque eu vejo que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas falam sobre Deus. Existem muitas informações sobre Deus, né? E muitos dizem, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá, né? Muitas pessoas nos dias de hoje, elas dizem conhecer a Deus. Porém, quando você vê a imagem que essas pessoas projetam de Deus, você percebe que este Deus que elas estão projetando na sua imagem, esse Deus que elas dizem que elas conhecem, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se esvaziou, que se humilhou e que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Um Deus que se relaciona conosco de uma maneira pessoal. Então não adianta a gente ter as peças se a gente não conhece, não tem a imagem desse Deus. Se a gente não tem um relacionamento com esse Deus, uma intimidade, uma vida de verdade com Deus. Porque a gente pega essas informações e não sabe o que fazer com elas. E com as informações, muitas vezes, a gente começa a montar uma imagem distorcida de Deus. E o que o mundo está montando, a imagem que o mundo está montando hoje de Deus é uma imagem distorcida. As pessoas dizem, né, que Deus é amor. Então, se diz, então, hoje em dia que toda a forma de amor, né, vale a pena. Não é isso que a gente ouve, né? Toda forma de amor vale a pena. Então se prega que todo tipo de satisfação do desejo humano é amor. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o amor de Deus ele é totalmente o inverso disso. Na verdade, o amor de Deus é um amor que nos protege de nós mesmos, nos protege desses desejos, nos protege dessa libertinagem que o ser humano ele quer viver. Porque Deus sabe o resultado de tudo isso. Deus sabe as consequências de tudo isso. E que por mais que as pessoas deem vazão aos seus desejos, às suas vontades, e digam que isso é uma expressão de amor, existe um vazio dentro da alma do homem que não é preenchido pela satisfação desses desejos. Pessoas que se dizem felizes e que Deus sabe, no íntimo dos seus lares, no íntimo da sua cama, do seu travesseiro, do seu quarto, da sua vida, que essas pessoas não são felizes de verdade. Que não adianta, que não entregando o meu corpo, a satisfação de todos os meus desejos, as minhas vontades, que eu vou de verdade ser feliz. Ou que eu vou de verdade expressar o amor. Na verdade, quando a Bíblia fala de Deus ser amor, fala de um amor sacrificial. De um amor que não está olhando para si mesmo, para a sua satisfação, para os seus desejos, mas que está olhando para o próximo, que está olhando para o ser humano dizendo, olha, isto é ruim para você. Eu não estou querendo te privar disso, mas eu sei que isto vai levar você a uma consequência ruim na tua vida. Foi o caso quando Adão e Eva tinham a ordem de Deus de não comer daquele fruto. Então, o diabo chega para Eva e diz assim, olha, Deus está te privando de algo bom. Deus está te privando de alguma coisa que vai ser
ótimo para você, que vai mudar a tua vida, que vai satisfazer você plenamente. Deus está privando você de algo muito importante que você precisa experimentar, né? O ser humano, ele acha que se ele experimentar de tudo, o ser humano ele tem a ideia de que se ele experimentar de tudo, né, que se ele se entregar às suas vontades, aos seus desejos, ele vai ser feliz. E essa foi a ideia que Satanás montou na mente de Eva, né? Deus está te privando de uma coisa muito boa. Então, quando as pessoas elas montam a imagem de Deus, elas dizem, não, Deus não vai me privar disso aqui. Deus não vai me privar de eu me relacionar com quem eu quiser, homem com homem, mulher com mulher, não importa, importa que eu me satisfaça, que eu satisfaça os meus desejos, que eu extravase, que eu tenha liberdade de fazer o que eu quiser. E Deus não nos priva, não nos tira essa liberdade. Ele apenas diz, olha, isso não é bom para você. Deus sabe o final, Deus sabe o resultado, Deus sabe a consequência. E por isso que Deus diz, olha, não vá por esse caminho, isso não é bom para você. Isso não vai de verdade satisfazer você, isso não vai de verdade fazer você feliz. Você vai extravasar, você vai dar liberdade aos seus desejos, à sua vontade, mas isso não vai preencher você. Isso não vai fazer de você um ser humano melhor. O fato de você satisfazer todos os seus desejos não significa que as pessoas te amam, se importam com você. Na verdade, Deus nos ama. E Ele se importa conosco. A imagem do amor verdadeiro é a imagem que Deus projetou em Jesus. Ele projetou a imagem do amor verdadeiro. Porque a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ali dizer, olha, eu sei de tudo. Na verdade, quando ele vai ali para a Bíblia diz pro Getsemane, ele ora e diz, Deus, a minha vontade é essa, né? A minha vontade é que o Senhor me poupe disso, é que o Senhor me livre disso. A minha vontade é que o Senhor passe essa hora, né? Passe esse cálice. Mas eu sei que não é a minha vontade que deve prevalecer, mas é a tua. Então o texto que eu estava lendo, né? Na verdade, que Deus colocou no meu coração para que a gente possa meditar um pouco nessa noite, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, e a partir do verso 14. Todo mundo já ouviu, todo mundo conhece, todo mundo tem de cor e salteado essas palavras, até mesmo no coração, decorado na sua mente. Mas eu quero orar com você, ou melhor, meditar com você nesta palavra, nestes versículos que estão aqui. Porque a Bíblia diz aqui que o Senhor aparece a Salomão. E Deus aparece a Salomão e ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, a resposta de Deus, né? Vamos entender então o contexto do que está acontecendo aqui, né? Salomão, ele constrói um templo para Deus. Ele coloca lá madeira nobre, ouro no altar, faz objetos, utensílios, como aqueles que Deus havia orientado Moisés ali no tabernáculo, objetos de ouro, objetos de metal, de cobre, objetos de prata. Ele coloca madeira nobre, ele faz aquele templo, ele dedica tudo aquilo que ele entende que seja de mais precioso para oferecer a Deus. Então, naquele momento, né, que ele reúne os sacerdotes, ele vai fazer a consagração daquele espaço para Deus, né, ele vai estabelecer ali um ambiente de culto para Deus.
Ele vai estabelecer ali um lugar onde as pessoas vão, a partir de então, se relacionar com Deus. Então, conforme a descrição bíblica aqui, no segundo livro de Crônicas, Salomão ele não poupa esforços, ele manda buscar madeira do outro lado do oceano, porque ele quer aquilo que tem de mais excelente para oferecer a Deus. Ele não quer prestar um culto a Deus de qualquer maneira, ele quer prestar um culto a Deus com muita excelência. Até oferecendo a Deus, né, mostrando ali a grandeza de Deus. Salomão ele quer que aquele lugar onde ele vai consagrar, aquele espaço que ele vai consagrar, para que as pessoas possam se relacionar com Deus, mostre a grandeza de Deus. Mostre o poder de Deus. Então ele vai, e a Bíblia fala, né, o texto bíblico conta, que ele pega artífices dos melhores que existem. Os arquitetos dos melhores que existem, e pessoas que sabem trabalhar, que sabem fazer bem aquilo que ele está disposto, aquilo que ele propôs no coração oferecer para Deus. E essas pessoas trabalham ali de uma forma que fazem verdadeiramente tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. E no momento em que ele reúne os sacerdotes para consagrar aquele espaço, né, aquele lugar a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus vem sobre aquele lugar. Tanto que a descrição bíblica diz que os sacerdotes não podiam estar em pé. Porque a glória de Deus vem de uma maneira que ninguém consegue suportar a presença de Deus ali. Ninguém consegue suportar a glória de Deus. Deus coloca eles ali, seus corpos caem ao chão. Tamanho é o peso da glória e da presença de Deus. Então eles começam ali, a partir dali, então, dedicar aquilo. E Salomão se levanta e faz a oração consagrando, dedicando aquele espaço, aquele templo ao Senhor. E este trecho que nós estamos lendo aqui é o momento em que Deus ele vai responder à oração de Salomão. É o momento que Deus vai testificar. Tanto que o texto começa dizendo que Deus fala para ele: ouvi a sua oração e escolhi este lugar. Então Deus fala: olha, eu aceito tudo que você fez. Eu aceito. Né? Eu percebi, né, o teu desejo de me agradar. Né? Eu percebi, Deus fala, em outras palavras, Deus está dizendo para Salomão: olha, eu percebi em você um desejo verdadeiro de me exaltar, de me adorar, de prestar um culto a mim. Né? Eu percebi que existe em você uma sinceridade, uma verdade nisso. Uma verdade no que você está fazendo. Só que quando Deus diz: eu ouvi a tua oração e escolhi esse lugar, Deus não simplesmente diz: olha, está aprovado qualquer coisa que você fizer. Né? Pode fazer as coisas como você pensa, pode fazer as coisas como você imagina que elas sejam. É por isso que eu falei sobre ter uma imagem, sobre ter uma direção. Né? Porque ainda que nós tenhamos o bom, a boa intenção, nós não podemos fazer as coisas para Deus da maneira que nós achamos que é certo ou que Deus quer. Deus responde para ele dizendo: olha, eu ouvi tua oração, eu escolhi esse lugar. Só que as coisas precisam ser feitas da minha forma. E a minha forma é assim, é através da humilhação. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E se humilhar é diferente de ser humilhado. A gente estava falando alguns dias atrás em casa sobre isso. Que existem pessoas que são pobres e soberbas, e pessoas que têm muitas vezes uma condição financeira melhor e que são humildes. Né?
Existem pessoas que vivem debaixo de humilhação, vivem sendo humilhadas, e existem pessoas que elas mesmas se humilham. Então, são coisas diferentes, são situações diferentes. Né? Tem gente que não tem nada, mas ela é arrogante. Ela não tem, como diz a expressão, onde cair morto, mas ela diz, não, eu sei fazer as coisas. Né? Ela não conquistou nada da vida, mas diz, não, olha, ninguém precisa me ensinar nada, eu sei tudo. Né? Eu sei como faz, eu sei como eu ajo, ou seja, o dono da minha vida sou eu. Né? E aqui, o Senhor está dizendo para Salomão que o povo que se chama pelo nome dele precisa se humilhar. Ou seja, nós precisamos assumir a nossa posição de servos. Nós precisamos entender, existe um Senhor e existe um servo. E quem é o Senhor e quem é o servo? O nosso entendimento precisa ser, alcançar isso. Quem é o Senhor e quem é o servo? O evangelho que nós vemos hoje em dia, os papéis foram trocados. Parece que o homem é o Senhor e Deus é o servo. Deus está ali para servir quando ele requisitar, quando ele tocar o sininho. Quando ele precisar, então ele toca o sininho, diz, Senhor, livra a terra deste coronavírus. Ele toca o sininho e diz, Senhor, preciso de um trabalho. Senhor, se a pessoa está me perseguindo, preciso que o Senhor pese a mão sobre ela. Né? Senhor, meu patrão está me perseguindo, preciso que o Senhor dê uma lição nele. As pessoas, elas mudaram, né? E quando Deus fala se humilhar, é justamente isso, é saber quem é Senhor, é como Jesus, né? Quando a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, é justamente isso. É ele chegar diante de Deus, né? Ele levar os discípulos, em Lucas mesmo, no Evangelho de Lucas 22, eu estava lendo hoje, falar isso. Ele leva os discípulos para o monte, ele coloca eles e diz, olha, orem aí, cuidado para não cair em tentação. Ele vai mais adiante, ele começa a orar, ele está ali em agonia, ele está dizendo, Senhor, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu quero ficar livre dessa situação aqui, eu quero ficar livre disso. Tanto é que você vê que ele não deixa de orar, ele ora. Ele ora, ele tem um desejo, ele diz, Senhor, eu quero ficar livre dessa situação aqui, eu quero ficar livre desse momento. Mas ele diz, contudo, não seja a minha vontade. Ou seja, eu tenho os meus desejos. É por isso que eu digo que, né, as pessoas querem, elas projetam uma imagem de Deus e dizem assim, eu tenho o meu desejo. Então, o meu desejo é viver na promiscuidade. E Deus tem que aprovar. Deus tem que aprovar. Afinal, eu não estou fazendo mal para ninguém. É a minha forma de expressar o amor. Jesus tinha um desejo. E o desejo dele não era nem viver, dar lugar aos seus desejos, né? Aos prazeres. O desejo dele ali era ficar livre daquela situação difícil que ele estava para viver. E ele diz, contudo, Senhor, não seja como eu quero. Não é, eu não sou o Senhor. Eu sou apenas o servo. Seja como o Senhor quer. Seja como tu queres, né? Como tu queres. Então, ele foi obediente. Então, quando Deus responde a Salomão, diz assim, olha, tudo bem, o culto está maravilhoso, mas tem algumas coisas que eu quero alinhar. Sabe, irmãos, a igreja de hoje, ela tem algumas coisas que Deus quer alinhar com ela, só que as pessoas muitas vezes estão fugindo, né? É como Ezequiel, que diz assim, olha, que Deus pega lá o prumo e diz, eu vou colocar o prumo aqui, porque não está do jeito que eu quero.
né? Eu vou colocar o prumo aqui porque tem algumas coisas que eu preciso alinhar. Quando Salomão oferece tudo aquilo para Deus, e aí as pessoas acham que porque elas estão fazendo alguma coisa para Deus, elas têm a intenção de agradar a Deus, que pode ser de qualquer jeito ou pode ser do jeito que elas imaginam. E não é. Então, aqui nós temos que entender, né, que Deus quer que nós cultuemos a Ele, que levemos a Ele as situações que nós entendemos que são necessidades nossas, mas que acima de tudo nos coloquemos como servos. Que saibamos que a vontade dele é melhor do que a minha. Quando ele ele responde a Salomão, ele diz: o meu povo precisa se humilhar e orar. Irmãos, aqui um parêntese. Eu sou meio nômade. Eu sou nômade. Eu não tenho morada certa. Eu estou naquela palavra que Jesus falou: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu já morei em Guarulhos, eu já morei na freguesia do Ó, eu já morei em Mairiporã 2 vezes, eu já morei em Atibaia, eu já morei em Ubatuba 2 vezes também, já morei, depois voltei para São Paulo, depois voltei para cá. Eu já passei por várias igrejas, morei no Tucuruvi, passei por várias igrejas. E uma das coisas que eu percebo em todos os lugares onde eu estive é que a igreja, em geral, né, a igreja, o povo que se chama pelo nome do Senhor, tem orado pouco. Tem orado pouco. Deus fala que nós precisamos nos humilhar e orar. E orar. Eu me converti em um tempo, não que eu seja saudosista, mas eu me converti em um tempo em que a igreja se reunia mais para orar. Menos para dançar, para falar, para se reunir, para traçar estratégias, e mais para orar. Eu me converti em um tempo que a igreja fazia vigílias de oração. Passava as madrugadas orando, não era festejando, não, cantando música, não, era orando. Cantava 1, 2, 3 músicas, orava. Depois cantava mais 2 músicas, orava de novo. Depois lia uma palavra, orava de novo. O propósito da igreja era orar. Jesus fala, ele conta em Lucas 18, ele diz, havia numa cidade uma viúva. E havia um juiz iníquo, injusto. E essa viúva todos os dias ia diante desse juiz e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Jesus conta essa história. E ele conta essa história justamente falando sobre o dever de orar. Ele diz: olha aí, de tanto ela insistir, aquele juiz diz: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher, eu vou ter que atender ela. Ele diz: Deus também é assim. Às vezes nossa oração não faz sentido, às vezes nossa oração não tem um propósito, como a própria oração de Jesus. Quando ele ora: Senhor, passa de mim esse cálice, ele não vai ser respondido como ele quer. Ele não vai ser respondido como ele quer, ele não vai ser livrado daquele momento. Mas mesmo assim ele está orando. Por quê? Porque ele sabe que o dever dele é orar. E nós, irmãos, estamos vivendo aí uma pandemia, um caos no Brasil. Sabe? Não, os governantes já não governam mais. Quem governa são os juízes. Uma situação terrível que nós estamos vivendo, mandos e desmandos. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Quem pode mais, chora menos. Nós estamos vivendo assim. E a igreja não se posiciona em oração. A gente se reúne para tudo, menos para orar. A gente se reúne para comentar, né? Não é fazer fofoca, é comentar, né? Falar do fulano que precisa de oração, do ciclano que precisa de oração. Ah, o fulano precisa de oração, porque ele está assim. O ciclano precisa de oração, porque ele está vivendo isso. O Beltrano. Mas a gente não tem se reunido para orar. Para orar de verdade. Para
se humilhar diante de Deus, para dizer, Deus, o que o Senhor quer de nós. Para dizer, Deus, nós estamos aqui, olha, vivendo tudo isso, a gente quer ficar livre disso. Não sabemos se o Senhor quer, se o Senhor não quer, mas a gente quer. A gente quer, seja feita a tua vontade, mas a gente está aqui para se humilhar, a gente está aqui para pedir ao Senhor, livra a gente desse mal. A gente não sabe se tudo isso é preparação para o anticristo. Que seja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque a gente já não aguenta mais. Mas a gente não pode ficar parado olhando para tudo e dizendo, e agora? Que eu não vou orar, porque é isso que Deus quer. Não, eu vou orar. Porque o meu dever é orar. A minha obrigação é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E buscar a minha face. E buscar a minha face. Né? Não somente as mãos. Né? Não somente o favor. Mas a face. Buscar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar contigo. A igreja dos nossos dias precisa conhecer a Deus. Precisa ter uma experiência. Quantas pessoas que eu conheço nos dias de hoje, que não foram a um culto de oração, onde o poder de Deus desceu e elas foram batizadas com o Espírito Santo. Quantas pessoas precisam disso? Precisam ter essa experiência com Deus. Sabe, irmãos, não é meninice, não é brincadeira, mas é o lugar onde o fogo de Deus desce e ninguém consegue ficar de pé. É o lugar onde o fogo de Deus desce e as pessoas profetizam em nome do Senhor e as pessoas entendem que ali Deus está presente. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de fogo. O Senhor não quer uma igreja morna. Ele diz que a igreja morna, ela será vomitada. O Senhor quer uma igreja fervorosa, uma igreja que busca a sua face. Uma igreja que ora, que se humilha. Sabe, o retrato, não adianta a gente ter as informações, não adianta a gente ter as peças do quebra-cabeça, a gente precisa ter a imagem, o que é que Deus quer. Miqueias fala, sabe o que Deus quer de você? Deus quer o seguinte, Deus quer que você vá e se humilhe. Deus quer que você pratique justiça. Deus quer que você ame a benignidade e ande humildemente perante o teu Deus. É o que diz Miqueias capítulo 6, versículo 8. Sabe o que Deus quer de ti? Ele diz isso. Pratique a justiça, ame o bem e ande humildemente perante o teu Deus. Deus não quer muita coisa da gente. São coisas simples, são coisas que nós podemos fazer. Mas que muitas vezes a gente fica procurando, sabe? Procurando uma imagem. A gente perdeu a imagem. A gente jogou fora a caixa do quebra-cabeça. A gente tem um monte de informação, mas não sabe o que fazer com ela. A igreja dos nossos dias está perdida. Está perdida em fábulas, está perdida em congressos, está perdida em simpósios, está perdida em falatórios. A igreja precisa se humilhar e orar, buscar a face do Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo, ser renovado no Espírito, profetizar, falar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus a este mundo. Não adianta a gente ficar querendo montar uma imagem de Deus. Não adianta, a gente precisa buscar na palavra o que é que Deus quer de mim. Quando Salomão faz essa consagração, Deus fala, tudo bem, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas tem alguma coisa que eu quero que vocês façam. Agora chegou a minha vez de falar. Né? A gente fala, né? E aí tem hora que Deus fala, mas e quando vai chegar a minha vez de falar? Quando vai chegar a minha vez de dizer o que eu quero? Quando vai chegar a minha vez de dizer como eu quero? Como é que eu quero? Então, quando Deus responde a Salomão e diz, eu escolhi esse lugar, ele diz, mas as coisas precisam ser do meu jeito. Tem que ser com humilhação, com humildade. Tem que buscar, tem que orar.
Porque então, né? E tem outra coisa. Tem que se afastar dos maus caminhos. Sabe qual é o problema, irmão, da igreja dos nossos dias? E eu quero olhar nos teus olhos. Sabe qual é o problema da igreja dos nossos dias? É que a igreja tem andado de mãos dadas com o pecado. Não abandona. Aqui diz, você precisa se afastar. Uma das primeiras lições que eu tive na minha conversão foi justamente essa. Você precisa, como diz, né, a palavra de Deus, você precisa odiar até a roupa manchada pela carne. Nós precisamos odiar aquilo que tem feito mal para nós. O problema é que faz mal e a gente não quer, a gente busca Deus, daqui a pouco a gente sente falta, né, do erro. Sente falta. E aí você fica grudado naquilo. Deus fala para Salomão assim, olha, vocês precisam se afastar. Se afaste daquilo que entristece o coração de Deus. Se afaste daquilo que tem prejudicado a tua comunhão com Deus. Se afaste. Se afaste de pessoas que têm influenciado você a fazer coisa errada. Se afaste de pessoas que têm influenciado você. De situações que têm prejudicado a tua vida, a tua comunhão com Deus. Se afaste de comportamentos, de vícios, de coisas que têm atrapalhado, que têm trazido acusação sobre a tua mente. E aí você não ora, a gente não ora, porque o diabo fica acusando, não adianta orar, Deus não vai te ouvir. Você está aí fazendo tudo errado. É por isso que o Senhor nos chama, né? Eu estava ouvindo um debate essa semana, aí caiu a internet em casa, a gente estava ouvindo, e aí estava falando, né? No debate era a respeito de, não tem nada a ver com o que, mas é um parêntese também que eu vou abrir aqui, falando sobre música secular e música cristã, né? Se pode, se não pode, né? E aí fala como que a gente consegue separar o que é santo do que é profano. Eu falei, é simples. É simples. É muito simples. É ir na raiz da palavra. O que é ser santo? O que é santo? Santo quer dizer que foi separado. Mas não foi separado simplesmente por estar separado. Ele foi separado com uma finalidade, com um propósito. Porque o que fez aquele lugar, quando Moisés chega diante da sarça lá, a sarça está ardendo, ele olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa, vou chegar mais perto para ver. Deus fala, Moisés, o lugar onde você está, tira essa sandália, o lugar onde você está é terra santa. Irmão, se eu pegasse um punhado daquela terra, se eu conseguir encontrar o lugar onde Moisés teve aquele encontro com Deus e for lá e pegar um punhado daquela terra e levar para ser analisada no laboratório, qual vai ser a diferença daquela terra para a terra onde eu piso aqui? Nenhuma. E porque Deus disse que aquele lugar era um lugar diferente? Porque ele foi consagrado para Deus. Ela não foi simplesmente separada das outras terras. Ela foi separada para Deus. E o que difere a música secular da música sacra é que quando se faz uma música para Deus, para adorar a Deus, é isso que deve sair dos nossos lábios. O louvor a Deus. Então, o que é ser santo? É se separar do mundo para Deus. Se separar do pecado para Deus. O que Deus quer de nós? Que a gente se separe.
que a gente se consagre, que a gente se entregue, que a gente viva de verdade esse relacionamento verdadeiro com Deus. Verdadeiro. Olhando nos olhos e dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu não sou diferente de ninguém. Se for olhar a minha estrutura, eu sou igual a qualquer pessoa. Como aquela terra onde Moisés pisou, tirou a sandália e pisou, ela não tinha diferença nenhuma das outras terras. Eu não sou diferente de ninguém, mas eu fui separado. A minha vida, eu separei, eu decidi, esta é a decisão da minha vida. Esta é a minha decisão. Eu quero viver separado para o Senhor. Eu quero viver separado para o Senhor. Essa é a minha decisão. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro Deus. É um Deus que chama e diz assim, sede santos, se separem disso, porque eu sou santo. Eu sou santo. Então nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos nos afastar e Deus vai trazer cura sobre nós. Então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e trarei cura, sararei a sua terra. Mas nós não sabemos, né? O anticristo está aí, mas a nossa obrigação é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Quando os discípulos ficaram inquietos, Senhor, é esse tempo que Deus vai restaurar? E Jesus disse para ele, olha, não compete a vocês saber os tempos, as épocas que Deus estabeleceu. Não importa, importa que Jesus prometeu, ele vem. E ele diz, olha, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel. Deus está buscando a nossa fidelidade. Deus quer que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente busque, que a gente seja fiel. Então ele ouvirá do céu. Então ele perdoará os nossos pecados. E ele vai sarar a nossa terra. Amém, irmãos? Que essa palavra, ela venha falar com você. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Que você decida orar. Que você decida consagrar a tua vida a Deus. Que você decida buscar a face do Senhor. Que você decida ter atitudes diferentes. Porque atitudes diferentes produzem resultados diferentes. Né? Mesmo as atitudes não produzem resultados diferentes. São atitudes diferentes que produzem resultados diferentes. Às vezes a gente fez tudo o que a gente podia fazer para dizer assim, olha, eu vou chamar a atenção de Deus. E Deus está querendo chamar a nossa atenção e dizer, olha, ainda falta para você uma coisa. Né? Salomão fez tudo o que ele podia para chamar a atenção de Deus. E chamou. Mas Deus olhou para ele e falou, olha, está faltando uma coisa. Está faltando isso aqui. Eu quero desse jeito. É essa maneira que eu quero que vocês façam. Se humilhem, busquem e vocês terão a resposta. Amém? Que essa palavra fale no teu coração. Assim como falou ao meu coração. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. E por este tempo, Senhor, de reflexão. Por esse tempo, Senhor, em que nós colocamos, Pai, a nossa atenção na Tua palavra, no Teu querer, na Tua vontade. Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor espera algo de nós. E nós queremos responder ao Senhor. Reagir, meu Deus. Não manter, meu Deus, as nossas vidas nesta estagnação, nesse marasmo, achando que o que fizemos até agora é suficiente. Eu sei que o Senhor quer algo a mais de nós. E nós queremos, Senhor, te ouvir e te obedecer. Abençoa as vidas que estão participando conosco nessa noite. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe,
aqueles que nos cercam aqui neste bairro, Senhor, na cidade que o Senhor nos plantou. Senhor, colocamos diante do Senhor todas as vidas aqui. Colocamos aqueles que estão sofrendo nos hospitais. Colocamos, Senhor, as famílias que estão enlutadas. Apresentamos diante de Ti esse caos que estamos vivendo, Pai. Deus querido, nós sabemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O Senhor tem poder para mudar, meu Deus, a história deste país. O Senhor tem poder para mudar todas as coisas. E a Tua palavra diz, Senhor, Tua palavra nos ensina, o Teu Filho nos ensinou que nós devemos orar. Não importa, Senhor, se seja o tempo, Deus, de juízo sobre este mundo. Não importa se seja o tempo, Senhor, de o Senhor lançar a Tua ira sobre este mundo. Ainda assim, é nossa obrigação nos colocarmos em oração, nos posicionarmos em oração, nos humilharmos diante do Senhor, buscarmos a face do Senhor, clamarmos pela Tua misericórdia. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, pedimos nesta noite, faz, Senhor, mover os céus, Pai, para mudar, Senhor, a história deste lugar, para mudar, Senhor, esta situação, para fazer cessar, meu Deus, esta praga, esta mortandade, este mal, Senhor, que tem assolado a terra nestes dias. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.